gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé. Vamos abrir a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, nós vamos ler o versículo 8. Amém? Diz assim: porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Amém? Vamos orar. Pai amado, Deus poderoso e eterno, mais uma vez nos encontramos aqui diante de Tua presença, Pai. Queremos Te pedir que o Senhor fale agora conosco através da Tua palavra. Fala, Senhor Jesus querido, aos nossos corações. Usa, Senhor, a minha vida, Senhor Jesus querido, para falar, Pai amado, comigo mesmo, com Teu povo. Pai, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as Tuas palavras, Deus. Pai amado, fala, Senhor, conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da Tua parte. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem assentar. Eu estava meditando na palavra do Senhor, pedindo a Deus uma palavra para esta noite. E quando eu comecei a ler essa palavra, eu lembrei que todos nós nos preocupamos muito com aquilo que nós vemos. Já faz parte da nossa natureza, né? Nós queremos ver para crer. Faz parte de nós. Nós acreditamos em algo quando nós conseguimos ver, quando nós enxergamos. Já é da gente mesmo. Se alguém passar, chegar até nós e dizer assim: olha, eu acabei de passar por aquela rua e tinha uma pessoa vestida com a roupa do Homem-Aranha. E aquela pessoa ela estava escalando um prédio. E aí a pessoa vai dizer assim para a gente: eu até filmei isso. E antes mesmo que a pessoa termine a frase, a gente vai dizer o quê? Deixa eu ver. Faz parte da gente. É nosso isso, já é da nossa natureza. Talvez a pessoa completaria dizendo: eu achei que eu estava filmando, mas eu não estava. Ou, na hora que eu estava filmando, acabou a bateria. Ou eu perdi o vídeo. Mas a gente não espera a frase ser terminada. A gente quer ver. Principalmente se for algo extraordinário aos nossos olhos. Se for algo que nós não costumamos a ver com frequência. Pode ser o que for. Pode ser um milagre. Pode ser algum acontecimento. Pode ser alguma notícia. O fato é que nós queremos ver. Nós queremos ver para crer. Mesmo sabendo que na palavra de Deus, o Senhor Jesus vai dizer para Tomé: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Mas nós somos assim, faz parte da nossa natureza. E quando eu estava meditando na palavra do Senhor aqui em Jeremias, pedindo a Deus uma palavra, o Senhor me levou até aqui, mas com uma seguinte pergunta: como estão as suas raízes? E eu fiquei pensando: como estão as minhas raízes? E o Senhor me levou aqui em Jeremias. Aqui na palavra de Deus, nós vamos ouvir o Senhor falar conosco a respeito da confiança dEle. Nele, na confiança nele, a confiança do homem para com Deus.
E quando nós começamos a louvar aqui esta noite, o louvor, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu tive mais uma certeza de que era isso que Deus queria falar conosco. Quando nós olhamos, meus amados irmãos, para uma árvore, se nós chegarmos a um parque com muitas árvores, árvores de tudo quanto é tamanho, árvores gigantescas, lindas e maravilhosas, eu tenho certeza, sejamos sinceros, ninguém vai olhar para as raízes daquela árvore. Afinal de contas, o que nos chama a atenção são os frutos, são as folhas, é aquele verde, é a altura. Nós chegamos num parque, nós já olhamos assim. E eu lembrei disso quando eu estava ali na palavra que o Pedrinho, bem pequenininho, mas ele devia ter uns 5 meses por aí. Nós o levamos ali no Parque Serete. E ali brincando com ele, eu nem me toquei, mas eu coloquei ele assim, deitado, e ele ficou olhando para cima. E aí eu vi que ele começou a sorrir. Ele começou a olhar para cima e começou a rir. E aí eu vi, me chamou a atenção, e aí eu pensei, então vou fazer ele dar um giro aqui. E aí eu lembro que eu girei assim com ele. Conforme eu girava com ele, ele ria mais ainda. Ele olhava para cima, ele achava lindo e ele começava a rir. Trazia um certo refrigério para ele, trazia um gozo, trazia uma alegria. E não é diferente conosco. Quando nós chegamos em um parque, nós olhamos, nós queremos ver verde, nós queremos ver as folhas, nós queremos ver os frutos. Eu nunca vi ninguém chegar num parque e ficar olhando e falar: nossa, que raízes lindas! Nossa, que raízes maravilhosas! Como elas são grandes, como elas são grossas, como elas são profundas. Nós estamos preocupados em olhar para aquilo que nós conseguimos literalmente ver. As raízes, ela fica lá no profundo. As raízes, ela fica lá escondida. As raízes, ela fica onde os nossos olhos, muitas das vezes, não conseguem ver. A menos que a árvore seja bem grande, bem gigantesca, e aí tem aquela árvore que ultrapassa as raízes, e ela vem para fora. E ali são árvores grandes que nós tropeçamos em sua raiz. Mas, de fato, ninguém admira uma raiz. Mas o Senhor me levou a pensar da importância que tem uma raiz. Quando eu li aqui, meus amados irmãos, no versículo 8 que nos diz assim, versículo 7, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor, Ele compara a uma árvore forte, com raízes fortes e firmes, aquele homem que confia em Deus. Aquele homem cuja esperança dele está em Deus. Aquele homem cuja esperança dele é Deus. Ele é comparado aqui como esta árvore. Esta árvore, a palavra de Deus vai nos dizer que ela está plantada junto às águas. É uma árvore que ela está ali plantada próximo a um rio. Ela não é uma árvore que provê da sequidão. Ela não é uma árvore que se preocupa com a seca. Ela não é uma árvore que está preocupada com o acontecimento. Ela é uma árvore que está firmada. As suas raízes são fortes. As suas raízes contribuem com a natureza. As suas raízes não são facilmente arrancadas. E agora, quando eu olho para a palavra do Senhor, o Senhor me tocou no meu coração e me perguntou como estão as suas raízes. O Senhor me levou, meus amados irmãos, a entender e a refletir que muito mais do que aquilo que eu me preocupo, muito mais do que aquilo que eu quero ver, as folhas, os frutos, o verde, o lindo, o maravilhoso, eu tenho que me preocupar, são com as raízes. Porque as raízes, quando elas estão podres,
quando elas estão apodrecidas, ela não vai dar bom fruto. Quando as raízes, elas estão podres, ela não vai dar folhas. Quando as raízes, elas estão podres, ninguém vai querer ver as folhas dela, o fruto dela, ninguém vai nem querer olhar para ela. Nós fomos, o ano passado, ali naquele Parque do Carmo, na Festa das Cerejeiras, que é um evento que tem, né, da cultura japonesa. E quando nós chegamos ali, eu fui com tanta expectativa, mas tanta expectativa, que eu falava para ela, nossa, mas é muito lindo, mas é muito lindo. São muitas cerejeiras, são muitas flores, para tudo quanto é lado. E nós fomos na época que estava seco. E quando chegamos lá, dava para contar assim nos dedos as árvores que tinham flores. Não estavam tão lindas como eu queria ver, não estavam tão florescidas. E aí, obviamente, onde tinha mais gente tirando foto, era onde estava aquela árvore que tinha mais flores. Porque todos estavam preocupados com aquilo que queriam ver, com aquilo que os seus olhos podiam enxergar. E quando, meus amados irmãos, nós olhamos aqui para a palavra do Senhor, nós já ouvimos bastante as pessoas dizerem assim, a árvore boa, que dá bom fruto, ela recebe muita pedrada. E é verdade. A árvore que tem bons frutos, uma árvore que é muito boa, nós sabemos, recebe muita pedrada. Afinal de contas, todos irão querer pegar daquele fruto. Mas as pessoas não se preocupam como que está a raiz daquela árvore. Como que estão as raízes daquela árvore. Quando nós, meus amados irmãos, começamos a entender esta comparação que Deus faz, aleluia, da vida do homem que confia nele, com esta árvore. Esta árvore, meus amados irmãos, que não é uma árvore qualquer. Esta árvore que a palavra de Deus vai dizer que não é uma árvore, meus amados irmãos, que passa desapercebida. Esta árvore não é uma árvore que muitos passam, meus amados irmãos, e não querem olhar para ela, não querem desfrutar daquela sombra, não querem desfrutar daquele descanso, não querem desfrutar daquele refrigério que ela traz. Esta árvore, ela é diferente. Esta árvore, meus amados irmãos, sou eu. Esta árvore é você. Esta árvore é a igreja do Senhor. Que se a palavra de Deus nos diz que se confiar em Deus, ele vai ser um homem forte, ele vai ser um homem firme, ele vai ser um homem que vai ter as suas raízes ali profundas. É inabalável, porque estamos falando de um homem que a palavra de Deus nos diz que confia no Senhor. A esperança deste homem é o Senhor. A esperança deste homem não está, meus amados irmãos, naquilo que ele vê. A esperança deste homem não está naquilo que ele ouve. A esperança, meus amados irmãos, deste homem não está naquilo que o mundo está acostumado a dizer. Nós nos preocupamos bastante mesmo com aquilo que nós vemos, e aí isso é automático. A aparência. Isso é automático, aquilo que o mundo mostra, isso é automático, aquela risada, aquela felicidade passageira, aquela felicidade momentânea. Mas, meus amados irmãos, quantas pessoas que nós olhamos para a vida delas, vemos sorrindo, vemos aparentemente tudo bem, vemos alegre, mas a raiz está apodrecida. E a palavra de Deus nos leva, meus amados irmãos, esta noite a refletir. Olhe para as raízes. Quando você olhar para alguém, quando você olhar para um irmão, quando você olhar para uma irmã, quando o Senhor te colocar na frente de alguém, tente olhar para as raízes dessa pessoa. Tente olhar com os olhos espirituais, a ponto de você olhar para a vida dela e dizer assim, não, ela está sorrindo, mas a sua raiz está me dizendo que ela está enfraquecida. Ela está cantando, ela está feliz aparentemente, ela tem até umas folhas bonitas, até dá para salvar alguns frutos, mas no fundo, quando eu abro a fruta, tem um pouco de podridão. Quando eu pego a folha, ela está um pouco amarelada. Então esta árvore, ela precisa de ajuda.
Essa árvore, ela precisa de um cuidado. Mas Daniele, mas se essa árvore está enraizada, a raiz já está nela, já tem uma coisa ruim, já tem uma natureza ruim, mas essa raiz está grudada e é uma raiz que é do mal. A palavra de Deus, meus amados irmãos, nos leva a refletir que não há raiz que o Senhor não possa desgarrar da árvore, ainda que esteja enraizada, ainda que esteja difícil de tirar. Se for uma raiz que não provém de Deus, o Senhor, Ele tira. Se for uma raiz que não provém de Deus, o Senhor, Ele arranca. Ele tem poder. Nós ouvimos aqui no louvor dizendo: os montes se abalam. É sobre a autoridade de Deus, sobre a voz de Deus que tudo para, a terra se cala. Nós vemos, meus amados irmãos, na palavra de Deus, quando Ele vai nos dizer que Jesus ali se aproximando daquela figueira, aquela figueira não tinha fruto. Aquela figueira, ela estava seca. Jesus, meus amados irmãos, nos mostrando ali que Ele tinha fome naquele momento. Ele teve fome naquele momento e Ele foi ali até aquela figueira. Mas a figueira, ela não tinha fruto. E Jesus disse para ela simplesmente que nunca mais haveria de dar fruto nela. E imediatamente ela se secou. E o que você quer dizer, Daniele, com esta palavra? Eu quero dizer que não importa a situação que a árvore esteja, é sobre o comando de Deus. É sobre a palavra de Deus. Mesmo que esteja enraizado a semente da amargura, mesmo que esteja enraizado a semente da solidão, a semente ruim, o Senhor está dizendo que Ele tira esta raiz e agora Ele faz brotar desta árvore, que esta árvore é aquele homem que confia nele, uma nova raiz. Ela estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem um calor, ela não fica receosa com o calor, ela não se preocupa com a sequidão. A palavra de Deus, ela nos diz assim, que ela não deixa de dar fruto. E o Senhor tocou no meu coração: não deixa de dar fruto. Não deixa de dar fruto. Eu quero ler juntamente com os irmãos no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 43. Lucas, capítulo 6, versículo 43. Nos diz assim: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figo dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. Para dar bons frutos, precisa ter boas raízes. Para dar bons frutos, é necessário ter boas raízes. A palavra de Deus vai nos dizer que o homem que não confia nele, ele é diferente. O homem que não confia no Senhor, ele é até uma árvore também. Ele é uma espécie de planta sim, mas ele é diferente. Aqui em Jeremias, gostaria de ler juntamente com os irmãos, em Jeremias 17, onde nós estávamos, mais um versículo 6. Vamos ler no versículo 5 primeiro, que diz assim, Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como uma tamargueira no deserto. Não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O homem que não confia no Senhor, o homem que faz do seu braço a fortaleza, o homem que confia não somente no outro homem, mas que confia em si mesmo, ele é semelhante à tamargueira. Essa é uma espécie de uma planta que ela vive num deserto. E ela vive sozinha. Essa é uma espécie de uma planta
que até dá fruto, demora, mas a palavra de Deus nos diz que ela não sente quando vem um bem. Ela não vê prazer, ela não regozija, ela não se alegra quando o bem vem. Assim é todo aquele que confia em si próprio. Assim é todo aquele que confia no seu braço. Assim é todo aquele que faz de si mesmo uma fortaleza. Ele fica sozinho, ele fica num deserto, ele fica desamparado. Ele não confia mais em ninguém, ele só confia nele mesmo. A esperança dele é ele, a confiança dele é ele, tudo é ele mesmo. E ele fica como esta planta, seca, sozinha, no deserto, sem ninguém. Fica em lugares, na terra salgada e inabitável. Fica onde ninguém quer ficar. E quando nós lemos essa palavra, a gente vê a diferença do homem e da mulher que confia em Deus. O homem e a mulher que confia em Deus, ele dá frutos. O homem e a mulher que confia em Deus, ele tem as suas raízes fortes. Ele não teme com o que acontece, ele não tem medo do mal, ele não teme o que ele vê, ele não teme o que ele ouve, porque ele confia no Senhor. Ele não teme a adversidade, porque ele confia no Senhor. A sua segurança está no Senhor. A sua fortaleza está no Senhor. A palavra de Deus está nos dizendo desta forma. Ele dá frutos, ele dá alegria, ele dá descanso, ele dá prazer, ele dá regozijo, porque ele tem sombra, ele tem conforto, ele tem consolo. O homem e a mulher que confia em Deus, ele tem uma palavra de conforto para o próximo. Ele tem uma palavra de conforto, de consolo para aquele que está desesperado e angustiado. O homem e a mulher que confia em Deus, as pessoas veem os seus frutos, e ainda que levam pedradas, e ainda que sejam, meus amados irmãos, passados ali no funil, ainda que, meus amados irmãos, sejam apedrejados, a palavra de Deus vai nos dizer que ele está enraizado, a sua raiz é forte, e então ele volta a dar frutos. Os frutos deles são contínuos, os frutos deles não são passageiros, não é uma árvore que oscila, uma hora ela dá fruto, outra hora ela não dá fruto, mas é uma árvore, meus amados irmãos, enraizada. Se você ver uma árvore, meus amados irmãos, perto de você, se você ver alguém, meus amados irmãos, com a sua raiz quase apodrecendo, se você ver alguém com a raiz, meus amados irmãos, apodrecida, enfraquecida, diga para esta raiz: há um remédio, há um conforto, há um Deus que pode curar as suas raízes. Mas talvez a pessoa pode dizer: mas não, Daniele, isso que eu tenho é de geração em geração, isso que eu tenho vem de agora, não, vem de muitos anos, é algo que já está enraizado, a minha mãe teve, o meu pai teve, meus avós tiveram, o antepassado tiveram, e o Senhor está dizendo que Ele é o Deus que joga por terra toda a raiz de maldição. Não há raiz, meus amados irmãos, de maldição que o Senhor não possa quebrar. Não há raiz de maldição que o Senhor não possa arrancar. O problema é que nós queremos ver o processo, mas a palavra de Deus vai nos dizer que o processo, meus amados irmãos, não é necessário você ver, ele vai acontecer, e quando ele acontecer, a árvore vai frutificar. Você não viu a raiz passando por um processo, você não viu a raiz sendo cuidada, você não viu, você só fez a sua parte, você não viu o médico dos médicos cuidando daquela raiz, você não viu, aleluia, aquela raiz tendo a transformação na vida dela, mas a palavra vai nos dizer que quando, meus amados irmãos, vierem os frutos, quando as folhas dela começarem a ficar verde, todos irão ver. O fruto ele não vai ser limitado, não. O fruto não é para um e para outro, não. O fruto vai ser para servir a todos. O fruto ele vai servir a todos. Todos que olharem para aquela raiz, aleluia, todos que olharem para a raiz daquela árvore vai ver, há uma diferença nesta árvore. Ah, mas ela está no deserto, ela está no meio de um parque, ela está no meio de uma multidão, ela está cercada de várias árvores, nenhuma das outras árvores dá fruto. Daniele, você não está entendendo, é tudo da mesma espécie, mas nenhuma dá fruto. Se nenhuma dá, essa também não vai dar, e o Senhor está dizendo: vai dar fruto.
Vai dar fruto sim. Se tem uma confiança em mim, então vai dar fruto. Se está plantada junto a ribeiros, vai dar fruto. Não vai se incomodar com a sequidão. Não vai se incomodar com o deserto. Vai dar fruto sim. Não se preocupa com o que você vê. Não se preocupa, meus amados irmãos. Deixa Deus trabalhar nessa raiz. Deixa Deus trabalhar nessa raiz. Deixa Deus arrancar todo o mal dessa raiz. Deixa Deus curar. A partir do momento que esta árvore, a partir do momento que este homem, a partir do momento que esta mulher colocar a confiança em Deus, tudo vai mudar. É Deus quem vai trabalhar. E o Senhor tocou no meu coração fortemente esta palavra. Porque muitas das vezes nós estamos preocupados com o que vemos. E nós já sabemos que nós, servos de Deus, temos que estar nos preocupando com aquilo que nós não vemos, mas porque somos guiados pela fé. E mesmo que eu e você não enxergamos o processo, basta confiarmos. Porque Deus, Ele está cuidando. Amém?